Eu ainda não estou nem acreditando porque todas essas coisas aconteceram. Mas ainda bem que esse problema já foi resolvido. Finalmente isso acabou, não é? Ufa! Ai, meu São Bernardo. Por 1000 ossos. Eu tô muito triste. Ai. Eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz, gente. Vocês acreditam? Eu sei que pode parecer mentira, mas é verdade. Isso aconteceu comigo. Eu vou contar como tudo aconteceu. Tudo aconteceu lá na escola, onde estava eu e o meu amigo Zecão. E a gente estava na hora do recreio tomando lanche. E de repente, então, a gente viu um muro pichado da escola. E o diretor apareceu bem bravo e perguntou para os alunos: quem foi que pichou o muro da escola? Eu fiquei com tanto medo, o Zecão também. Então, o diretor achou que teria sido eu. E ele me levou para a diretoria. O diretor me levou pra sala e falou que tinha sido eu que tinha pichado o muro da escola, sendo que eu não tinha pichado o muro da escola. Eu nunca faria isso. Eu nunca ia pichar o muro da escola. Se eu pichasse o muro da escola, a minha mãe ia me dar uma bronca e eu ia ficar de castigo. Eu fiquei com tanto medo, sabe? Da minha mãe chegar na escola e me dar uma bronca. Aí o diretor ligou pra minha mãe quando eu tava tentando dizer que não tinha sido eu que tinha pichado o muro. Mas o diretor não acreditou. Aí, quando a minha mãe chegou da escola e me buscou, ela ficou muito brava comigo e falou assim: outra coisa dessas você não vai voltar a fazer, menino. Você está de castigo. E me mandou pro quarto. Eu tentei conversar com meu pai, só que o meu pai não acreditava em mim. Nem a minha mãe acreditava em mim. Aí eu fui tentar indo na casa do meu tio Tom, né? Quer dizer, o meu tio Pugville. E a minha mãe não deixou, falando que eu não poderia ir na casa de ninguém porque eu estava de castigo. Aí o meu tio conversou muito comigo, falou assim: meu sobrinho dedicão, vai ver que não foi você. Vai ver que foi outra pessoa que pichou o muro da escola. Aí eu fiquei perguntando como é que eu vou provar pra eles que não foi eu que pichei o muro da escola e ninguém acredita em mim. Aí então, o meu tio explicou tudinho, falou assim: olha, você às vezes apronta um pouquinho na escola, mas você é um ótimo aluno. Sempre tira notas boas na maioria das vezes. Você se sai muito bem nas aulas. E quando foi no dia seguinte, a minha mãe foi na escola comigo pra ver o muro pichado. E ela tava achando que tinha sido eu que tinha pichado o muro. Mas eu não tinha pichado o muro. E ainda falou assim que ia pagar pelo conserto do muro que ela achou que eu tinha pichado. Com o dinheiro das minhas férias. Por mil, por mil muros eu fiquei muito revoltado, fiquei bem decepcionado. Eu fiquei com raiva da minha mãe, eu briguei muito com ela. Minha mãe brigou comigo também, bati a porta na cara dela. Eu fiquei por mais tempo no quarto, né? Até eu conseguir provar que não tinha sido eu. Meu tio falou que talvez tenha sido o Zecão. Aí eu fiquei com muita raiva. Fui tirar satisfação com ele. Eu falei assim na cara dele: Zecão, você tá ficando louco, meu? Você tá tentando me acusar de uma coisa que eu não fiz! Foi você que pichou o muro da escola e quer botar a culpa em mim, né? Aí o Zecão explicou que não tinha sido ele também. E que ele jamais faria isso. Eu tava com muita raiva, mas depois acreditei que não teria sido o Zecão. Depois, então, a gente tinha descoberto toda a verdade. E a verdade chegou mais cedo do que nunca. Porque a verdade sempre chega, cedo ou tarde. Depois, descobriram que aquele garoto, que é o nosso novo amigo da sala, tinha pichado um muro e tentou colocar a culpa em mim no Zecão. E então eu consegui provar para todos que eu não tinha pichado o muro da escola. E esse garoto lá foi levado pra diretoria, a diretora brincou muito com ele, a mãe dele ficou revoltado, porque o menino jogou a culpa em cima da gente por uma coisa que a gente não fez. Foi pra reunião, pagou o conserto do muro com o dinheiro das férias desse garoto. Esse garoto mereceu o que teve que merecer, né, gente? Pois é. Depois de todo esse acontecimento, eu fui pra casa, tava me sentindo bem aviliado, tava bem mais tranquilo. E a minha mãe chorou e pediu perdão pra mim por ter me acusado de uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu aceitei o perdão dela. Falei assim: tá tudo bem, mãe. Mas tem que tomar cuidado ao acusar as pessoas, porque a gente não pode acusar uma pessoa sem saber, né? Então, antes de falar qualquer coisa, a gente tem que saber se foi a pessoa que fez isso ou não fez.
Porque se a gente sair acusando uma pessoa sem ter provas, a gente vai ter que arcar com as consequências. Depois tudo ficou bem, eu dei um abraço à minha mãe, ela falou que me ama, eu também amo muito a minha mãe. A gente deu aquele abraço, depois meu pai também pediu perdão, e eu perdoei ele também. É claro, não vou guardar mágoa, porque eu sempre vou perdoar meus pais. A gente comete erros, ninguém é perfeito, né? Mesmo que eu seja um pouco metido às vezes. Aí, no dia seguinte, o diretor da escola veio para falar comigo e pedir perdão por ter me acusado de uma coisa que eu não fiz. No começo eu fiquei com um pouco de mágoa e eu desconfiei bem do diretor. Mas ele também tinha se arrependido, então eu dei mais uma chance pra ele. Depois eu fui agradecer pelo meu tio que viu pelos conselhos e tudo ficou bem, graças a Deus que se terminou. Depois aquele garoto aprendeu uma lição. Não pode fazer coisa errada e sair colocando a culpa nos outros. E a mãe desse garoto pagou pelo conserto do muro que ele teria pichado com o dinheiro das férias dele. Se eu não me engano, eu acho que esse menino aí tá de castigo ainda hoje, até hoje, né? Não ganha mais nenhum celular, não sai mais pra passear. Tudo isso porque pichou o muro da escola, acusou as pessoas e tomou uma punição que merecia. Eu achei bem justo porque esse garoto aí, não gosto muito dele não. Ele xinga as pessoas, ele me xinga tanto, cara. Por mil ossos, eu saí fora porque eu não quero ter esse tipo de amizade com ninguém desse tipo. Tudo terminou e depois tudo isso passou, graças a Deus. Ai. E eu ainda tô muito triste que aconteceu, mas eu tô tentando esquecer, cara. Mas uma coisa é certa. Eu nunca vou perdoar pelo que esse garoto fez eu passar. Ele me fez passar por uma situação complicada. Pichar o muro da escola. Queria colocar a culpa em mim? Não. Sério, por mil ossos eu fiquei com tanta raiva que quando foi ontem na reunião da escola, a mãe desse garoto chegou falando pra mim, pediu desculpa pra mim pelas atitudes desse daí, que é um garoto muito chato, sabe? Muito chato, muito teimoso, bem grosso com as pessoas. Eu aceitei. Só que eu tô com tanta raiva desse garoto, eu não consigo perdoar ele. Não, gente, eu tô com tanta raiva, eu não consigo perdoar ele. Tô com tanta mágoa desse cara. Eu já perdoei a mãe dele, já perdoei todos os meus pais, já perdoei o diretor. Mas esse garoto eu não vou perdoar. Jamais! Nunca, eu não vou conseguir. E eu nunca vou esquecer o que aconteceu esse dia, gente. Tá sendo difícil pra mim. Mas a minha mãe fala, meu filho, a gente tem que perdoar as pessoas. Se a gente não perdoar, vai ficar mais difícil, né? Eu tô tentando seguir os conselhos da minha mãe, mas ainda assim eu tô com mágoa. Ai, eu tenho que pensar direito se eu vou perdoar ou não vou perdoar. Se eu perdoar, eu aceito. Mas se eu não perdoar, vai ser comigo e Deus. Só Deus sabe de todas as coisas, né? E eu quero deixar uma lição muito importante. Quando vocês fizerem algo e acharem que a culpa foi dessa pessoa, não jogue a culpa nessa pessoa. Antes de você acusar, você tem que ver se foi mesmo a pessoa que fez isso, porque se você acusar de uma pessoa que ela não fez, você vai ser acusado de volta. Entendeu? Isso aconteceu comigo porque fui acusado de uma coisa que eu não fiz. Pichar o muro da escola. Minha mãe e meu pai com raiva de mim, achando que eu teria feito isso. Quase que eles pagaram pelo conserto do muro com o dinheiro das minhas férias, gente. Imagina só ficar sem tempo pra passear, ficar muito tempo de castigo pagando dinheiro pra consertar o muro que picharam da escola. Com o dinheiro das minhas férias. Aí não, né? Mas outra coisa, gente. Ó, minha mãe sempre me ensinou que a gente não pode pichar muro de escola. A não ser que foi para expressar toda a sua arte, expressão e beleza. Mas pichar muro de escola não, gente. Eu não concordo com isso. Então não sai acusando as pessoas sem ter provas. Porque se essa pessoa provar pra você que não foi ela, a culpa vai ser sua, entendeu? Por favor, gente, vamos tomar muito cuidado ao sair acusando as pessoas. Se vocês tiverem muito cuidado, não vai acontecer nada. Quem não tiver cuidado de sair acusando as pessoas, vão sofrer as consequências. Porque é muito feio quando a gente não reconhece o nosso erro e não se arrepende.
No caso desse garoto, ele não se arrependeu e nem reconheceu o erro que cometeu. Ele ainda acha que fui eu que pichei o muro da escola, sendo que eu já falei que eu não pichei o muro de escola nenhuma! Eu já falei pra ele que não foi eu que pichei o muro da escola, que a culpa é dele, jogou a culpa em cima de mim, minha mãe ficou com raiva de mim, meu pai, achando... Todo mundo tava achando que tinha pichado o muro da escola, gente. Sai fora, mano! Eu não tenho paciência com esse tipo de pessoa! Garoto chato, moleque chato, mano! Que coisa! Pelo amor de Deus! Eu não faria uma coisa dessa, não ia pichar um muro de escola. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mano, faça o favor de tomar conta de suas vidas. Não sair acusando a pessoa sem saber, pelo amor de Deus! Entenderam? Desculpa, gente. Eu fiquei com raiva me lembrando desse garoto, porque é que triste. Se pelo menos ele reconhecesse o erro, se arrependesse, eu até daria mais chance. Mas se ele não quer reconhecer o erro, se ele não quer se arrepender, tudo bem. Mas ele vai sofrer consequências, eu garanto isso. Desculpa, gente. Fiquei muito descontrolado, mas não dá pra controlar. Eu ainda tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva também por toda a situação que aconteceu. E na verdade, eu não culpo nem o pessoal da escola, nem minha família, porque eles não sabiam. Mas a culpa foi do cara que falou que tinha pichado o muro da escola, sendo que tinha sido ele que tinha pichado o muro da escola, meu. Que coisa. Até eu tô evitando de falar com esse garoto aí pra não ter problema. Ai... Então foi tudo isso que aconteceu. Depois as coisas começaram a melhorar mais. Tô tentando me acalmar, tô tentando esquecer, porque a gente não pode lembrar de coisa ruim, né? Tem que se lembrar de coisas boas. Eu tô com tanta fome. Será que a minha mãe já preparou aqueles biscoitinhos crocantes que eu pedi? Pelo menos pra essa raiva passar, pra ficar melhor, né?